Bom, fala galera, Lepão na área. Então aqui nesse vídeo eu vou fazer uma análise de uma matchup que eu gosto bastante e muita gente tem dificuldade para jogar contra esse campeão, que é Fiora contra Darius. Principalmente o Darius é um campeão muito temido aí no low elo. A galera sempre me pergunta como que joga contra Darius, qual campeão que é bom contra Darius. E hoje eu vou fazer uma análise do jogo que eu tive contra o Berg. Pra quem não conhece o Berg, ele é um dos, se não o melhor Darius brasileiro. É um mono Darius, inclusive jogou o Cebolão, foi campeão do Cebolão, né? Que era do time dos Mono Champions. Ele é um cara muito bom de Darius, inclusive. E eu vou mostrar como eu consegui vencer a lane dele e carregar o jogo, assim, basicamente. Era um dos pontos fortes desse jogo. Então vamos lá. Primeiro o meu start foi... eu comecei de poção corrupta. A poção corrupta, ao longo da lane, eu gosto bastante dela. Porque, assim, você não precisa comprar a poção, você não precisa comprar a poção mesmo que a poção verde. E depois você vai vender essa poção, então ela acaba sendo muito boa, principalmente nessas matchups que tem muito contato, que as poções são bastante importantes. Aqui ele começa de Doran Blade. Eu não gosto muito desse start dele contra a Fiora. Eu prefiro Doran Shield. Eu acho que ele foi um pouquinho abusado de startar de Doran Blade. Talvez foi uma das coisas que também deu um pouquinho de dificuldade na lane pra ele. Os junglers são Gragas e Sylas. É bem importante também falar de jungle, porque a matchup em si nunca é só um contra um. Sempre os junglers, às vezes até o suporte, os mids, sempre conseguem influenciar bastante. Aqui tá os dois junglers startando na parte de baixo, então quer dizer que vai estar os dois junglers na parte de cima. Aqui eu já começo puxando um pouco a wave, porque eu quero pegar o nível 2 na frente dele, não quero deixar ele puxar. Aqui eu sempre troco bastante desse jeito de Fiora, se vocês perceberam, eu tento usar o máximo do range do Q, então eu consigo dar um dano no cara e eu não tomo nenhum auto-ataque, além de eu tirar o osso revestido, que é aquela runa dele, enquanto eu mantenho o meu osso revestido. Aqui eu vou farmando, tranquilo. Eu sempre fico meio avançado para caso ele tente farmar, eu dei um pouquinho de haraz nele. Ó, ele gastou o Q pra farmar, eu fiquei tranquilo pra acertar um dano nele. Eu peguei nível 2 na frente, então eu vou ali, dou um pouquinho de dano nele. Por enquanto eu vou ganhando as trocas, eu vou empurrando a lane. Eu vou puxando devagar, porque assim eu vou acumulando minions. Se ele tentar trocar contra mim, provavelmente ele vai perder, porque eu tenho mais minions. E assim eu vou fazendo ele perdendo mais minions também. Isso eu vou trocando, só da maneira que eu disse. De vez em quando, se ele ficar ligado, ele consegue me dar um auto-ataque. Mas se eu conseguir bater na marca, eu consigo sair fora. Eu me curo, eu dou dano, então eu acabo saindo vencedor nessas trocas. Nesse ponto eu já fico ligado com o Gragas, porque como eu disse, o Gragas está na parte de cima, ele vai estar na parte de cima, ainda mais que o Sylas ele não fez a rota realmente pro top. Ele fez os 3 campos de baixo e ficou pelo bot. E como ele tá gankando a lane do bot e o Gragas não apareceu lá para ajudar o bot, então eu sei que o Gragas tá pelo top. O Aronguejo vai nascer, então eu sei que o Gragas ou ele vai tentar gankar top ou ele vai tentar fazer Aronguejo. Eu já tinha colocado uma ward ali, um pouquinho para baixo para ter um pouquinho de visão dele. Nisso eu já tô bem ligado com isso, o Gragas foi fazer o blue. Nisso eu já abri uma vantagenzinha legal de farm em cima dele. Aqui eu já fico um pouquinho recuado, porque eu sei que o Gragas tá pelo top. Eu já tenho uma vantagenzinha aí de, vamos dizer que 130 de ouro já. Nisso eu sempre vou trocando, querendo tirar esse osso revestido nele, fazendo trocas pequenas. Porque essa matchup você tem que ter bastante cuidado para ter uma troca mais longa. Naquele momento eu achei uma brecha para conseguir dar um all-in nele e deixar ele bem low. Esse acho que foi um dos pontos principais na lane, porque ele tá de TP e eu tô de Ignite. Normalmente quando você tá de TP, você tenta trocar mais ou menos parecido o HP e você dá base e dá teleporte. Só que como ele tomou muito out-trade, como ele perdeu muito essas pequenas trocas que eu fui fazendo, ele teve que gastar o TP sem eu gastar o Ignite, sem ele me deixar com pouca vida. Então acho que foi aí um dos momentos principais na lane pra mim. Porque eu tô com o HP cheio, eu tenho uma poção e eu ainda tenho meu Ignite. E eu já tô com uma vantagem em farm. Ele tá indo pra Ninja Tab, é um item muito bom contra a Fiora. Que o Darius ele não é um campeão que ele precisa de dano pra dar dano. Ele basicamente só não pode morrer pra Fiora, que ele mata ela
com o tempo. Qualquer troca mais longa, pelo menos no início da partida, é melhor pro Darius. Isso eu tava deixando a wave voltar pra mim, que eu tinha jogado na torre. E o Sylas tá vindo dar um gank nele. Nisso ele tem bastante minion, tanto que é por isso que ele me dá até bastante dano. Ele acabou gastando flash, tentando dar algum tipo de outplay. E nisso eu acho que é a hora que realmente a lane fica com uma vantagem muito grande pra mim. Porque ele perdeu o TP dele, tomando aquelas trocas, e ele tomou o gank do Sylas. Nesse momento não tinha muito o que ele fazer, porque quando a wave tá voltando pra mim, ou ele tem que chamar o jungler, ou ele tem que se arriscar. Ou ele tem que simplesmente aceitar que ele vai perder os minions. Só que na solo queue é muito difícil alguém ser tão disciplinado a esse ponto, de querer perder os minions. Mesmo um jogador experiente, um jogador bom, fica aquela coisa na cabeça de não querer perder os minions, de não querer ficar atrás. E o Sylas foi mais rápido que o Gragas e acabou dando bom. Nisso eu já tenho uma vantagem aí de 480 de ouro, já é uma vantagem até que expressiva para os 5 minutos de partida. Ele ainda não tem nenhum item, basicamente, ele tem uma bota e uma armadura ali. E eu peguei uma Tiamat. A Tiamat vai ser muito importante para mim, porque a Fiora ela é um campeão que ela não tem muita pressão assim em questão de puxar os minions sem essa Tiamat. Então com essa Tiamat eu consigo combater o push do Darius, e o que vai me dar muita liberdade assim nessa lane. Inclusive que eu já tô um pouquinho na frente. Nisso tá a wave estacando pra mim. Eu vou farmando aos poucos. Eu usei a ativa da Tiamat tanto pra farmar quanto pra tirar o osso revestido dele. Porque eu ainda tenho o osso e ele não tem. Então basicamente se eu tiver uma troca agora, provavelmente eu vou ganhar a troca só por simplesmente eu ter a Tiamat e usar o osso. Eu tentei usar o osso na passiva da Fiora, pra quem não sabe a Tiamat... Quer dizer, o osso não, o Tiamat, né? A Tiamat está funcionando na passiva da Fiora, então você ativa e dá um danozinho. Antes não funcionava assim, tem uns 2 pets que tá assim. Aí eu simplesmente usei o W para não tomar um dano, que eu ia tomar, e agora eu fico recuado. Como eu tinha gastado meu W, se eu fosse tentar pegar aqueles minions, ele ia forçar uma troca comigo e eu ia perder, mesmo eu em vantagem. Por, sei lá, simplesmente um posicionamento errado, você pode perder uma troca e você pode entregar sua lane. Nisso eu sabia que ele estava tentando castar o recal, eu parei o recal dele. Por que ele não continuou o recal? Por que ele não recalou agora, por exemplo? Porque se ele der recal, eu vou conseguir puxar essa wave bem rápido, ele vai perder uma minion wave inteira, ele pode até perder barricada, então foi por isso que ele decidiu não dar recal. Ele queria dar recal porque ele não tem item nenhum, e eu tenho uma Tiamat. Nisso, como eu falei, eu usei a Tiamat ali para estourar o passeio da Fiora. Nisso a wave tá no meio, eu tô sempre buscando as trocas ali com ele. Tipo, como eu tô na frente, eu quero trocar com ele. Tô com vantagem de nível, tô com vantagem de ouro. O meu Ignite já tá voltando, então eu tenho até uma vantagem de spell em questão de combate. E nisso eu vou acumulando os minions, como eu falei. Porque se você acumula os minions, você faz ele ter que trocar contra um cara que tem mais minions. E assim eu vou fazendo ele também perder ouro. Porque eu não deixo ele farmar. Se ele farmar, eu vou dar dano nele. Sempre que eu tenho uma brecha, eu vou usar as minhas habilidades, principalmente o meu Q, pra dar um pouquinho de dano. Porque mesmo que seja pouco dano, mesmo se você ficar usando a ativa da Tiamat ou o Qzinho, mesmo que dê 50 de dano, cara, de 50 em 50 você vai tirando o HP do cara, você vai forçando ele na lane. Você vai abrindo uma vantagem de HP. Nisso eu dei um all-in nele, ainda mais que eu vi uma janela muito boa pra ir pra cima dele. Mesmo que eu não tenha matado ele, foi uma troca muito boa, porque eu deixei ele bem low na lane, enquanto eu tô full HP. Eu tenho 3 pots ainda, ele não tem pot nenhuma, e eu ainda tenho meu Ignite. Então aí, basicamente, a lane tá muito acabada pra ele. Sempre que eu não tenho meu W, eu tento trocar o mais tranquilo possível. Eu esperei meu W voltar pra fazer isso. Isso, eu matei ele. E aí a lane tá bem tranquila pra mim. Nisso eu vou conseguir pegar a barricada. Nesse momento eu vou abrir uma vantagem bem grande de ouro. Eu já tô com 1100, vou pegar mais barricada. Eu fui focando só na torre. Nessa hora eu não sabia se ele ainda tinha TP ou não. É bastante importante você anotar o tempo do TP. Nesse momento eu não acabei anotando, mas eu fui batendo ali na torre. Consegui pegar 3 barricadas, além de pegar essa kill em cima dele. Nessa hora eu já tô com 1500 de ouro na frente dele. Eu tô bem na frente.
Ele acabou fazendo colete em vez de Ninja Tab. Colete também é muito bom contra a Fiora, por cortar o Rio, que é a cura da Fiora, né? Por cortar a cura da Fiora. Por dar armadura, por dar certo dano na Fiora também quando eu bato nele. Só que nesse momento não adianta tanto porque eu já tô muito na frente. Eu já tenho quase uma Hidra Raivosa fechada, enquanto ele não tem item nenhum. Muita gente até me pergunta o que você faz de Fiora contra o colete e tudo mais. O colete é um item que é muito chato contra a Fiora, mas uma das vantagens que ela tira disso é dela continuar fazendo o grande item dela enquanto o cara vai atrasando o item dele. Eu já tenho quase a Hidra Raivosa e ele não tá nem perto de fechar um Cutelo Negro, uma Trindade. Isso a gente pode ver o dano do Darius, que tipo assim, mesmo ele muito atrás, se você pegar uma troca errada, ele consegue te dar muito dano. Nessa hora eu ainda tava bem tranquilo, porque eu tenho 3 poções, eu tenho Life Steal, então não era tão problemático. Ele foi no rio ali, ele acabou pegando as plantas, ele tá com uma pink. A lane não tá muito favorável pra mim nesse ponto, porque eu não tenho visão. Eu não sei onde tá o Gragas, meu jungle tá pelo bot. Nesse momento eu fico até meio que com medo de trocar com ele, porque eu sei que tem chance de eu morrer pro Gragas. Eu pinkei ali, nesse momento eu vou ter a visão do Gragas, realmente. Eu acabo recuando. E nisso eu volto pra base. Por quê? Porque o meu jungle tá pelo bot, não tem muito o que eu fazer. Se eu tentar trocar com o Darius eu não vou conseguir fazer nada. E eu já tinha puxado a lane, que é aquilo que eu falei da Tiamat ser importante. Se eu não tivesse a Tiamat eu não teria puxado essa lane. E provavelmente ela ficaria num ponto bem ruim. Mas aqui ele não vai conseguir freezar, por exemplo, porque ele desceu, eu já tinha matado a Minion Wave e a Minion Wave começou a morrer pra torre. Então pra mim tá até bem tranquilo. Tanto que eu fechei minha Hydra e ele ainda não comprou nada. Mas ainda assim, eu fico mais safe nesse momento no top. Porque eu tô vendo o meu jungler fazendo jogada pelo bot. Então eu não quero dar a cara, eu não quero entregar essa vantagem. Eu já tenho uma vantagem em cima dele. Então simplesmente você perder minion mesmo, você ficar tranquilo. Você ter essa leitura de mapa. De deixar o seu time fazer a jogada do outro lado e você ficar de boa. Nesse momento, quando a wave chega perto pra mim, eu vou farmar, eu não quero que ele junte muito a wave, porque senão eu poderia tomar um dive com Gragas ou Yasuo, coisa assim. Nesse momento eu vi a oportunidade de fazer uma jogada, porque o Yasuo e o Gragas apareceram na rota do meio, e no all-in, nesse ponto do jogo, eu mato ele tranquilamente. Então ele deu mole de ficar ali perto de mim, porque eu sabia que eu tinha... Ele tava em range de kill, basicamente, eu só precisava ter visão do jungle mid dele, que tava pelo top, e eles apareceram no mid. Isso acabou puxando mais a wave, eu sei que agora ele tem TP, então eu já fico meio ligado. 4 segundos pra ele nascer. Eu imaginei que ele poderia dar um TP, ainda mais que eu tinha a visão do Gragas por aqui. Eu tinha essa visão aqui. Eu vi ele dando esse TP na ward, é bastante importante, só que nisso eu fui pra baixo. Provavelmente ele deve ter pingado pro Gragas subir. Ele achou que provavelmente eu estaria aqui, ou estaria aqui, tanto que o Gragas tá vindo. Então eu já fui vindo pra cá. Na hora que eu peguei essa visão do Gragas, porque eu tinha botado essa pink aqui, eu simplesmente pulei o pin estouro. E eu saí tranquilo, levei a torre dele. Nesse momento eu já tô com 2.400, 2.300 de ouro na frente dele. Uma vantagem bem grande. E nisso eu tô indo base, porque eu tô com bastante ouro na mão. Eu já fechei uma Ninja Tab. E eu vou pegar um cristal de vida também. Nesse momento, qualquer win, eu ganho dele tranquilamente. Contra o Yasuo também, eu ganho tranquilamente nesse ponto, mesmo o Yasuo estando bem forte. Como vocês podem ver, ele tá com 7.000 de ouro. Eu tô com 5.900, o Darius tem 4.000. Então, eu tô bem tranquilo nesse jogo. O nível tá igual, ele ainda pegou um pouquinho de barricada. Nesse momento eu sei que não tem ninguém perto dele, então eu compro um all-in em cima dele. É bastante importante você prestar atenção em estourar as marcas que ele vai tentar colar na parede. Nesse momento eu tava indo dando all-in em cima dele, mas ele gastou o flash. E nesse momento eu parei de dar o all-in, porque eu não tinha visão do Yasuo na hora. Eu não sabia se o Yasuo ele poderia subir ou não. E eu fiquei com um pouco de receio, mas eu já tinha tirado o flash dele, que já era excelente. Eu guardei o meu flash e tirei o flash dele. Numa próxima oportunidade, provavelmente ele vai estar morto. Então pra mim já tá tranquilo, eu não precisei arriscar. Ainda mais que eu tinha gastado meu W ali,
Se alguém subisse e tomasse um pouquinho de CC, provavelmente eu ia morrer. Isso aqui eu tô puxando a lane bem devagar, porque eu sei que não tem ninguém pelo top. E eu quero fazer o Darius perder o máximo de XP possível. Porque eu tinha passado por aqui, eu sabia que o Gragas tinha feito o topside dele. Naquele momento que eu recalei. Não tem nenhum campo pra eu roubar. E se eu puxar isso aqui, basicamente eu só vou estar dando minion de graça pro Darius. Então eu tô acumulando os minions e fazendo ele perder os minions. Perdendo XP, perdendo ouro. Eu já tô com uma vantagem legal em minion. E de ouro ali, eu já tô com 2100 na frente, basicamente. Lembrando que Fiora, conforme o tempo passe, nessa matchup é melhor pra Fiora. Então, se você pega uma vantagem no early, basicamente é um jogo bem acabado pro Darius. Isso eu começo a puxar, porque já tá juntando muito minion e fica muito difícil de eu controlar o push. E eu puxando eu consigo pegar visão, eu consigo tentar colocar uma ward, tentar achar meus adversários pra eu saber o que eu tenho que fazer. Nesse momento eu já estava imaginando que o Yasuo ia subir, que alguém pelo menos ia subir. Eles têm dois campeões muito bons pra me punir na side, que é o Gragas e o Pyke, além do Yasuo que comba junto com o E do Darius. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu já tinha colocado essa ward justamente pra me dar um cover aqui. Isso quando o Yasuo apareceu, eu recuei, o Pyke também estava vindo pro top, simplesmente fiquei de boa. É muito difícil você dar outplay em campeões assim, que nem Pyke, Yasuo, Darius. Então eu fiquei mais tranquilo, ainda mais que o Yasuo tá bem forte. Tá com 9.000 de ouro, ele já tá com 2 itens fechados. Ele é o cara mais forte do jogo, basicamente. E quando eu entro numa range mais tranquila, eu farmo. Quando eu tô numa posição um pouquinho mais complicada, eu recuo. Eu tinha mais ou menos noção que tinha alguém por aqui. Só que o meu time tá pressionando ali no meio. Então se alguém vir me punir, tem chance do meu time matar os caras ali enquanto eu fico tranquilo. Nesse momento eu sabia que eu poderia ser gankado, mas que seria até difícil deles me matarem. Porque eu sabia que o Darius estava sem flash daquele momento. E o Gragas, eu consigo dar outplay nele, basicamente. Meu W para os 2 CCs dele ali. Basicamente, se o Gragas não chega dando uma barrigada flash, é muito difícil dele conseguir matar uma Fiora. Só que eu tive que gastar meu flash, mas o meu time estava pressionando ele no meio. Só que o meu time acabou morrendo, mesmo a gente com vantagem numérica. Depois eles conseguiram até cobrar a Nico, ficou 1 por 1, por causa desse Yasuo que tá bem forte. Vou acelerar um pouquinho. Isso eu vou continuar pressionando. Agora eles fazem uma inversão, basicamente. Eles colocaram o Darius em cima da Irelia, porque o Darius consegue ganhar da Irelia. E provavelmente eles pensaram que o Yasuo ganharia também de mim, porque ele tem quase aí 2.500 de ouro na minha frente. Nessa hora eu esperei ele gastar o Tornado e eu pensei, eu acho que eu posso matar ele. Foi o que eu fiz. Eu não fiquei pensando muito, porque senão poderia subir alguém e me matar. Nisso que eu matei o Yasuo foi um momento muito bom pra mim. Porque o cara mais forte do jogo morrer, me dá 1.000 de ouro, me coloca mais na frente ainda, pra quando eu for ter que combater tanto esse Yasuo quanto esse Darius. No início eu vou ficando cada vez mais forte. Nessa hora o meu time matou o Darius, matou o Pyke também. Eu tinha visto a Nico e o Gragas pelo mid. Eu não tava tanto com medo dele, fui aproveitar pra puxar a torre. Nisso eu acabei dando um pouquinho de over e também fui meio juvenil ali de ficar perto da parede. O Gragas chegou ali pela fog, me dando a barrigada e eu já tomei a ult do Yasuo. Eu acabei morrendo, mas pelo menos eu consegui puxar a segunda torre ali e eles conseguiram matar o Darius mais uma vez. Além que o meu neutralizado foi pro Gragas, que é melhor ir pro Gragas do que pro Yasuo. E foi até que ok, não foi tão ruim no geral assim do mapa. Isso, eu acabei de pegar a Trindade, eu tô de Trindade e Hydra. São basicamente meus 2 itens principais aí pra fazer o split push. Eu consigo levar as torres bem rápido, eu tenho muito dano. Eu consigo, assim, ganhar do Darius tranquilamente, eu consigo ganhar do Yasuo tranquilamente também. Então é um ponto bem importante pra mim.
Só que o nosso time ainda assim tá um pouquinho atrás. Nesse momento eu tava um pouco com medo, tanto do Gragas quanto do Pyke, porque eu sabia que eles podem me punir bem fácil. Tanto que assim, a gente não vê tanto split push no jogo por conta disso. Porque tem bastante campeões que se movimentam muito rápido pelo mapa e conseguem meio que cobrar esses split push. Nisso eu vou farmando. Nisso eu vi que meu time tava tomando engage no mid. E eu sabia que o Darius não tinha TP e que eu ia chegar primeiro do que ele. O problema é que o meu time morreu antes de eu chegar. Provavelmente a gente ia ter uma luta em vantagem numérica, mesmo a Fiora não sendo um campeão de teamfight. Se for um 5 contra 4, vai ser melhor pro time dela, porque mesmo não sendo um campeão muito impactante na fight, se eu tô lá antes, eu pelo menos faço alguma coisa e provavelmente a gente tem uma grande chance de ganhar. O problema é que um do nosso time já morreu, que é o Nautilus. E nisso aqui eu acho que eu fui meio prematuro ali de ir em cima do Gragas, de estar aparecendo. Acho que eu podia ter ficado um pouquinho mais nessa fog e esperar pra alguém comprar o engage do nosso time. Porque eu acabei gastando meu W, eu tomei muito CC. Um dos problemas da Fiora, apesar do W, é jogar contra campeões que tem CC. Porque eu posso tomar, tipo, Tornado do Yasuo, eu posso tomar as skills da Nico, os CCs da Nico, tem o CC do Gragas, tem o CC do Pyke, então é bem difícil de eu teamfightar. Nisso acabou que eu não fiz absolutamente nada, eu só morri. Apesar de ter sido uma rotação boa minha, foi uma execução muito, muito ruim. Acabou que não deu tão ruim, porque o meu time conseguiu dar uma cobrada, pelo menos. Aqui, aí deu um pouquinho ruim. O Darius vai pegar um triple kill aqui. Foi até uma chance dele voltar pro jogo. Eles estavam 1000 de ouro na nossa frente, eles vão ficar quase 3000 aí. O Darius tava antes, sei lá, 4000 de ouro atrás. Ele tá 1900 só agora. E assim, ainda tá 2k na frente. Nessa hora eu achei que o jogo tinha complicado bastante pra gente. Só que nisso a gente conseguiu dar uma cobrada neles aqui. Primeiro eu fui no Gragas ali. E eu vou cobrar também o Darius. Foi 2 neutralizados aí pra mim. Aí nisso que eu tava 1900 de ouro, já foi aí quase pra 3k. Eu ganhei 1100 de ouro em cima do Darius, basicamente uma jogada. Sendo que eu já tava bem forte já. Nisso, quando o Gragas morreu, a gente foi pro Baron. Ainda mais que a Nico tá bem fraca, só o Yasuo tá forte. E a gente tem mais pessoas no mapa. A gente foi fazendo aqui o Baron. Aqui eu fiquei meio ligado pra não tomar o CC da Nico. Eu queria virar muito no Yasuo, mas eu continuei fazendo o Baron. Aqui eu fiquei de olho no Pyke, que eu sabia que ele ia tentar me ultar, porque eu tava meio louco. Eu acabei usando o meu Q pra desviar. E aqui a gente conseguiu dar burst no Baron. A gente matou o Yasuo. A gente matou o Pyke, matamos a Nico. A gente vai matar o Gragas aqui também. E antes que a gente tava, sei lá, 4000 de ouro atrás, agora a gente passou em 200 de ouro. Passar um pouquinho aqui. Acho que eu tinha roubado os golems. Vou bater um pouco no mid. E a gente também vai pegar a alma do dragão. Aqui o jogo tá bem encaminhado pra gente. Essa alma é muito, muito forte. Aqui eu tava querendo pegar a Dança da Morte. Faltava uma wave pra eu pegar a Dança da Morte. Eu acabei puxando. E eu vou resetar. Esse daqui é os 3 itens do sonho da Fiora. São os 3 itens que ela fica excelente na partida. Que ela demora muito pra morrer. Ela fica forte no 1 contra 1. Ela fica até forte em lutas, sei lá, contra 2, contra 3. Nesse momento eu vi o Darius dando uma brecha pra mim e eu quis all-inar ele. Ainda mais que eu tava 3 níveis na frente. Eu tava ali com quase... quase não. Eu tava ali com 3200 de vantagem. Basicamente um item inteiro na frente dele. Além de ter o Ignite. Comecei trocando com ele. O Pyke chegou. Foi um bom flash dele. A ult da Senna me ajudou demais. Foi o que me deixou vivo ali praticamente. Eu tentei dar um chase no Pyke, mas eu deixei quieto. Foi só puxar o wave mesmo. Ainda mais que a gente tá de Baron. E eu tenho muito life steal, então não seria problema. Além do dragão.
Nisso com o Darius morto. O time deles tentou até lutar ali no mid, porque tava 4 contra 4 basicamente, com o Pyke chegando meio rápido ali. Que a gente acabou matando eles. A gente foi levando os inibidores. E a gente vai pro GG. E o jogo acaba aí. Bom, espero que vocês tenham curtido essa análise desse jogo. É uma matchup... eu não vou dizer que é uma matchup totalmente pra Fiora. Eu acho que o Darius consegue vencer também. Mas aqui foi uma demonstração de mais ou menos como você tem que se comportar nessa lane, de como você tem que pensar, como eu estava pensando em relação ao jogo no geral. E é isso aí. Se vocês curtiram, comenta aí embaixo, dá o like, divulga aí, que se vocês gostarem eu trago mais esse tipo de conteúdo. E tamo junto, rapaziada. É nóis.